Olá, você que me assiste, eu sou o Jean de Oliveira, estou aqui de novo na cozinha da casa onde eu moro para refletir um pouco sobre alguma coisa da vida, né? Eu tava ali agora há pouco assistindo a corrida da Fórmula 2, foi uma corrida muito boa, teve um acidente feio, mas todo mundo jóia, todo mundo ok, foi só mesmo visualmente esquisito. Mas aí eu tava pensando, né, tava ali no banheiro agora há pouco, pensando assim sobre uns colegas meus de trabalho, né? E as histórias de vida deles, né? As situações financeiras e tal. E isso me deixou pensando assim sobre a desigualdade social, sobre a ineficiência do governo, sobre características ridículas da nossa sociedade, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre a desigualdade social e como ela nos atinge no dia a dia, né? O cidadão comum, o cidadão normal, a classe trabalhadora que produz. Eu não estou nem falando do super pobre, né? Tem gente que realmente está numa situação miserável. Estou falando do cidadão comum, aquele que pega um ônibus, vai trabalhar todo dia. No nosso caso, a gente não pega ônibus, a gente trabalha com um ônibus, né? Eu sou lavador de ônibus. E eu tava pensando sobre um colega meu, ele é manobrista, ele tá para passar para motorista de ônibus agora, e esses dias eu tava conversando com ele, né? Questão de salário, que o salário vai praticamente dobrar. Ele vai sair da manobra, ele vai para motorista, o salário vai praticamente dobrar, né? O motorista de ônibus aqui em Belo Horizonte, o salário base. Aliás, eu não sei se é só em Belo Horizonte ou se é uma coisa do país, mas é quase R$ 3.000, né? O salário base. E aí a gente tava falando assim que o pessoal fica zoando ele, que ele tá sempre com uma expressão cansada. Nossa, parece que o cara vai, todo desanimado. Aí, há poucos dias agora eu descobri que ele trabalha de manhã numa vidraçaria. E aí, 10 da noite, ele pega lá na empresa de ônibus como manobrista. E de 10 da manhã até umas 5 e pouca da manhã, eu acho, né? Que a gente faz, a gente trabalha noturno. E aí eu entendi porque que ele tá sempre com aquela expressão tão cansada, né? Porque ele trabalha de manhã e trabalha de madrugada. E aí tava falando sobre virar um motorista de ônibus, que o salário vai subir muito. Aí ele falou, não, realmente, cara, o salário aqui só de manobrista é muito pouco, né? Pra manter a família, você passa aperto. Aí eu acabo trabalhando na vidraçaria um pouco lá pra completar um pouco o salário e tal. E aí você fica pensando, né, cara, poxa, o salário de manobrista ele é um pouco acima do salário mínimo, né? Eu sou lavador de ônibus, eu ganho o salário mínimo, acaba sendo um pouco mais que o mínimo porque tem um adicional noturno, né? Eu pego 8 da noite, então tem um adicional noturno. Eu largo 3h40 da madrugada, 3h41. O dele é um pouquinho mais, é pouca coisa. E a gente recebe vale alimentação, então acaba que quase chega nos 2.000, né? Porque o vale alimentação todo mundo usa, todo mundo usa no supermercado. Então acaba que dá pra considerar como um complemento do salário. Mas eu fico pensando assim, cara, poxa, é muito pouco. Você trabalha o mês inteiro, igual. Ó, a gente que é lavador. A gente fica com o braço aqui, ó, o ombro, doendo, de tanto ficar esfregando janela. Chega um ônibus lá com o piso vomitado, você tem que ir lá lavar, entendeu? Você faz isso o mês inteiro para chegar no final do mês e ganhar um salário mínimo mais adicional noturno. No caso do manobrista, é melhor um pouco, é mais legal um pouco. Só que anda pra caramba, então você fica cansado, só a perna de tanto andar. Se você esbarra um ônibus, qualquer coisinha, você tem que pagar o conserto. Né? É muito esquisito isso. Então, o seu salário ele não está garantido. Do seu salário pode ter descontos por você ter estragado algum ônibus. Aí tem uma outra moça, essa também quer virar motorista, ela também ela entrou na lavação quase junto comigo. Eu tô lá vai fazer 2 meses. Ela falou comigo que paga R$ 1.500 de aluguel. Falei, poxa, cara, o salário que você ganha aqui é basicamente o aluguel, né? E a gente fica pensando assim, poxa, cara, por que ela quer virar motorista? Provavelmente por causa do salário, porque vai ajudar muito, né? O salário de motorista é praticamente o dobro do que a gente ganha. E eu fico pensando assim, poxa, cara, a gente trabalha o mês inteiro, a gente produz, no nosso caso a gente trabalha com ônibus. É um setor essencial da sociedade, né? Porque a gente é muito dependente de ônibus, as pessoas precisam de ônibus para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para o hospital, ou mesmo para ir para um lazer, para o shopping e tal. Igual eu já fui motorista, e o nosso final ele era muito perto de um shopping, então muita gente ia pro shopping, né? E no shopping tem várias coisas que não são exatamente lazer, né? As pessoas vão pra lá também porque tem o Detran lá dentro, vai resolver coisas.
E é muito estranho pensar isso, cara, que você produz pra caramba e chega no final do mês, o salário que você recebe por tudo que você produziu é basicamente a conta de você fazer o mínimo, né, para sua vida. E, e uma coisa que me decepciona muito, né, eu tava falando da ineficiência do governo, é pensar em todos os programas sociais, tanto de auxílio que muitas pessoas recebem. Tem muita gente recebendo auxílio do governo que tem condições de produzir. E então, assim, você fica pensando, poxa, eu e meus colegas e toda a classe trabalhadora, a gente trabalhou pra caramba, sofreu o mês inteiro pra produzir. E parte da recompensa ela nem vai chegar no nosso bolso, ela vai para outras pessoas. A gente está mantendo gente que não produz, gente que recebe auxílio. É, uma coisa que me decepciona muito na sociedade é o seguinte: eu vivo com os meus pais, não tenho filho nem nada, em grande parte uma escolha, porque eu sei que isso dificulta muito a vida, eu tenho sonhos e tal, eu sei que se eu tiver família, esses sonhos vão ficar ainda mais distantes do que eles já são hoje. Então isso é uma escolha. Só que se você faz boas escolhas na vida, você é punido por isso, porque muitas vezes a pessoa vai lá e tem aquele tantão de filho, não planeja a vida, faz besteira pra caramba, ela vai ser ajudada pelo governo. Isso é sem graça, cara. Você pensar que você produziu pra manter outras pessoas, você tá produzindo pra manter outras pessoas. Isso te dá um certo desânimo de continuar, sabe? Você fica pensando assim, você pensa, cara, eu acho que realmente eu devia sair do Brasil e ir para um país em que a desigualdade é menor, onde as pessoas são mais trabalhadoras, são mais recompensadas pelo que elas produzim. Porque eu tô dizendo isso aqui, pô, a gatinha ali, eu não gosto que ela sobe no, no- na pia, não. Mas tem muita gente que realmente, eu tô falando isso porque tem muita gente que realmente precisa de auxílio. São pessoas que estão doentes, são pessoas que têm problemas, elas não podem produzir, realmente elas precisam de auxílio. Isso é normal. Né? Assim, eu só acho que todos deveriam ser auxiliados, né? Todo mundo deveria ter acesso à saúde, educação, alimentação, sem ter que fazer muito esforço, né? E o que você ganha é para fazer o além, né? Para correr atrás dos seus sonhos, de ter uma casa, um carro, seja lá o que você quer ter na vida. Mas o problema é que a gente vê muitas histórias de pessoas que têm capacidade de produzir, mas elas se acomodam no auxílio. Elas produzem, muitas vezes elas produzem o mínimo, não trabalham e tal, e recebe, e recebe auxílio. Isso frustra um pouco, né? O fato de que você passa, de você trabalha, 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 produz, 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 para ficar mantendo políticas ineficientes do governo, né? A gente, por exemplo, a gente teve a tragédia lá no Sul há pouco tempo, e a gente viu na prática que muitas negligências do governo acabaram cobrando um preço muito alto. E a gente que produz, a gente está pagando para cobrir essas falhas. Então, a sociedade desanima um pouco a gente, o governo desanima um pouco a gente, né, cara? E vou parar por aqui. O que eu queria falar era isso. E eu espero que vocês que pararam para me assistir aí são pouquinhas pessoas, né? Eu vi que o último vídeo que eu fiz deu 10 pessoas assistiram até agora. E dessas 10 não assistiram o vídeo, né? Assistiu um minutinho e pouco, eu acho, em média, e saiu. Mas eu queria passar uma mensagem, eu queria que vocês pensassem mais sobre a vida, porque a vida é muito complicada e é difícil. Então, tchau, até a próxima, brigadão. Valeu!